E a Polícia Federal abriu uma investigação neste sábado para apurar o suposto laudo médico publicado nas redes sociais por Pablo Marçal, do PRTB, contra Guilherme Boulos, do PSOL. O candidato busca associar o adversário ao uso de drogas. Esse inquérito foi aberto por um delegado da Polícia Federal na Superintendência de São Paulo. Informações confirmadas pela nossa equipe, Elijonas Maia, Theo Cury também. Juliana Lopes também traz mais detalhes para a gente. Ju, a atualização daquilo que a gente falava mais cedo e agora com a investigação da Polícia Federal. É isso. E o que isso significa, a entrada da Polícia Federal? Primeiro, dá uma dimensão para a gente sobre esse possível crime, né? A possibilidade, então, desse laudo ter sido manipulado e ter sido falsificado. E, por outro lado, teremos, a partir de agora, peritos da Polícia Federal debruçados sobre esses documentos, apurando, juntamente com com investigadores, na verdade, se, de fato, há evidências ali que mostram essa falsificação. Quais são essas evidências que já foram, inclusive, consideradas, lembrando, por um juiz do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, que determinou que esses vídeos e que as postagens feitas sobre esse laudo, elas sejam excluídas e já foram das redes sociais. Evidências sobre o RG de Boulos, o registro ali, o número ter sido modificado, o número que aparece ali no laudo não é um número real do registro do candidato do PSOL. A gente já está falando isso aqui, importante a gente ressaltar. Médico que assina o prontuário falso é um médico que já morreu, não tem, inclusive, especialidade cadastrada no Conselho Federal de Medicina. Então, numa busca ali no sistema, é possível constatar que essa assinatura vem de uma pessoa que nem viva está. E mais, o sócio da clínica que tem ali, que está no prontuário, onde supostamente Guilherme Boulos teria sido internado, é uma pessoa muito próxima de Pablo Marçal. Isso foi considerado pelo juiz, inclusive, que determinou hoje a exclusão dessas imagens, entre outros indícios que podem aparecer agora com a análise muito detalhada de peritos da Polícia Federal. Hoje tivemos aqui em São Paulo candidatos condenando e classificando essa atitude de postagem de Pablo Marçal como um crime. Isso veio, por exemplo, de Ricardo Nunes, que é adversário de Guilherme Boulos e prefeito aqui de São Paulo, e também de Tabata Amaral. Então, é um assunto muito importante, uma postagem que pode prejudicar o candidato, se de fato for comprovada como falsa, num momento importantíssimo para a capital paulista, né, em que esse candidato, Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes estão num empate técnico de acordo com as últimas pesquisas que foram divulgadas. Então, é um momento em que cada atitude, a gente viu isso muito no debate, né? Eles ali muito preocupados com as atitudes, né? As informações que estão sendo compartilhadas, porque isso pode fazer diferença no segundo turno para quem vai ser escolhido para ir para o segundo turno. Então, seguimos aqui dando essas informações reais sobre, primeiro, decisão da Justiça sobre exclusão desse material das redes sociais e agora, nesse momento, a confirmação de Theo Cury e Elijonas Maia de que a Polícia Federal também está investigando esse caso. Envolve dois personagens que estão na disputa de segundo turno, né, Ju? Acho que é um recorte importante de pincelar da sua análise, porque temos um empate triplo, digamos assim, entre os candidatos que estão aí apostando para irem para o segundo turno. É uma eleição de segundo turno na capital paulista. Dificilmente a gente vai ter um cenário diferente. Então pode ter sido uma cartada final, digamos assim, da equipe de Pablo Marçal, não sei que venha mais algum elemento sendo trazido neste sábado, porque ainda daria tempo, como uma estratégia realmente da campanha de Pablo Marçal, para tentar tirar Guilherme Boulos do jogo. Não que os dois disputem o mesmo eleitorado, não se espera que disputem, mas para tentar embaralhar o cenário ali, tentar criar algum tipo de decepção do ponto de vista do eleitor de Guilherme Boulos e afastar esse eleitor do voto para Guilherme Boulos. São estratégias da reta final
Mas, com as últimas apurações que a gente tem, com as últimas decisões da Justiça Eleitoral em São Paulo, com investigação sendo aberta agora da Polícia Federal para apurar, então, as circunstâncias em que se deu isso, né? Entender se esse laudo é de fato falso até os indicativos que a gente tem aqui. Isso, de fato, nessa reta final, tem um potencial bastante robusto de trazer algum tipo de influência para o segundo turno, Ju. Isso porque eles estão disputando, né? Cada um ali tem o seu público, um público que inclusive não conversa, né? A gente tem esquerda e direita ali, um público de Pablo Marçal que inclusive é mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com os ideários, né? Ideologia conservadora, é um público que não se conversa. Mas a disputa agora é fazer diferença com o voto de quem está indeciso, né? Tem inclusive, as pesquisas estão mostrando, né? Quando as pessoas respondem ali, quem vai votar nulo, quem vai votar em branco. Então, é essa pessoa que precisa ser conquistada nesse momento. Cada um tem ali a sua estratégia porque tem um público diferente, né? Quando a gente olha para a rejeição desses candidatos, a gente entende ali quais são as dificuldades. No caso de Guilherme Boulos, são mais homens do que mulheres, por exemplo. De Pablo Marçal, tem uma entrada ali com o público de Bolsonaro, mas uma rejeição muito alta, de mais de 50% entre o eleitorado feminino aqui de São Paulo. Então, cada um tem a sua dificuldade. E, nesse momento, quem está indeciso, ou quem respondeu a pesquisa ali dizendo que vai votar em branco ou em nulo, quem pode fazer a diferença nessa eleição. Então, informações falsas sobre qualquer um desses candidatos, não só Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, pode fazer diferença e torna o cenário injusto. Esse é o ponto principal de combate à disseminação de notícias falsas numa eleição. A injustiça que é feita, a dimensão das notícias falsas, como elas chegam de uma maneira muito rápida, prejudicam as vítimas dessas notícias falsas e, para chegar à verdade, não é nessa velocidade toda. Então, o momento agora é de mostrar realmente se esses indícios vão ser utilizados, né, nessa investigação, dos peritos olharem para isso, mas muitos deles já estão aí colocados, né, como, por exemplo, a assinatura de um médico já falecido e a proximidade de Pablo Marçal, do dono dessa clínica que está ali no documento. Então, são pontos importantes de serem observados nesse momento, principalmente pelo eleitor que está indeciso, e é o nosso papel aqui mostrar quais são esses pontos.